Fala pessoal, Pedro Neri, CEO da PhD Engenharia, começando aqui mais um episódio do PhD Engenharia Podcast, o podcast que a gente traz muito sobre gestão de projetos, sobre inovação no mercado de obras. E hoje, né, Moraes, temos um convidado ilustre. Super convidado, né, Pedrão? Um cara que a gente já trabalhou em campo juntos, já vivemos muita obra juntos e hoje uma das grandes referências aí para mega projetos no Brasil. É um prazer enorme estar recebendo essa figura aqui com a gente, né, Pedrão? Hoje nós vamos falar do papel da colaboração nos resultados dos projetos. E a referência, esse amigo e essa pessoa aí que a gente convidou e aceitou de estar aqui com a gente, é o nosso amigo Davi Hélio. Entra com ele aí. Davi Hélio, um amigo aí de longas datas aí em projetos, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, projetos aí grandes aí dentro da Vale. E hoje, CEO da Velo, para mim, um dos caras que promoveu uma revolução em gestão de projetos no Brasil. E nós estamos nessa onda aí dessa revolução, graças a esse cara, um amigo, um cara que para mim é uma referência. Então, um prazer, Davi. Obrigado por estar aqui com a gente, meu irmão. Obrigado, Davi. Show de bola, galera. Primeiro projeto que a gente trabalhou juntos, ó. Essa aqui é a placa do startup, hein? É esse aí, não dá para ver. É essa? É essa aqui, ó. Aqui, ó. Graças ao startup Vargem Grande. Bacana, bacana. E foi esse mesmo. Bom demais. Davi era o gerente de planejamento da Davi nessa época. Pela Vale, a gente pela empreiteira aí, trabalhando junto. E eu vou te falar que o tema desse nosso podcast, na minha visão, eu comecei a ver isso acontecer nesse projeto. Então, Davi, obrigado, meu irmão. Você presente aí, estamos juntos. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, é muita alegria, né, a gente poder compartilhar esse tipo de conhecimento. Acho que tanto nós aqui, né, quanto o Vera, quanto vocês fazem um brilhante trabalho e, assim, é genuíno, né, quando a gente enxerga essa vontade de fazer diferente, né? Admiro eu lembro do Pedro Neri muito bem, do Pedrinho nem tanto, né, na época de Vargem Grande, já trocamos essa resenha na época de Salobo 3 juntos também, né, num desafio já como Veron, e ele ainda dentro da empreiteira. Prestes, né, saiu no meio para assumir o desafio junto com o Neri. Quando ele veio para cá, né? Exatamente, a gente chegou a trocar ideias sobre como que ia ser essa tua migração para estar nesse desafio que você está hoje, né? Muito legal de ver esse crescimento de vocês. E assim, pessoal, particularmente todo mundo que eu tenho assim respeito pela ética, pelo trabalho, né, de querer fazer o bem na engenharia, eu sempre vou fazer questão de estar junto, e vocês dois, vocês sabem muito bem disso. São pessoas que eu respeito muito e admiro pelo caráter, pela índole, pela competência, obviamente, que vocês trazem para nosso mercado, né? De fato, esse aqui foi um projeto que, como você disse, né, acho que vale a pena a gente explorar aqui, que nos trouxe muitos aprendizados, né? Talvez aquilo que eu via de forma mais técnica, pragmática, sobre a ótica de gestão, de planejamento, de técnicas, né, de planejamento aplicada a projetos, que eu já tinha tido algumas experiências, inclusive como EPCista. Na hora que eu assumi o papel como Vale, né, e até por não ter tido um viés de owner assim muito enraizado, e vim, né, de um mindset de EPCista, né, e também a liderança que, poxa, uma pessoa que eu admiro pra caramba, que é o Rogério Galvão, que vocês sabem, né, quem é. Porra, tava lá uma pessoa que me ensinou demais naquele projeto, né? Eu podia dizer que eu era meio que o rolo compressor de fazer as coisas acontecerem, né? E ele era o cara do engajamento, da liderança, tipo, do fazer, do trabalhar dentro de um objetivo comum. E todos esses aprendizados assim que eu tive a oportunidade de vivenciar com um cara como ele e outras pessoas, obviamente, que foram importantes no time, eu acho que a gente carrega hoje como propósito principal para a engenharia, sabe? Eu costumo brincar que seja pelo viés de tecnologia, seja pelo viés de processo, seja pelo viés
fundamentalmente de pessoas, a palavra colaboração é a que resume tudo aquilo que a gente quer fazer com BIM, com AWP, com Lean Construction, etc. Até porque ela está longe de ser abraçando a árvore juntos, né, meu irmão? É a que requer o maior nível de comprometimento e entregas, né? Skin in the game, fazer um projeto acontecer. E, cara, para mim, bom, se me deixar que eu já embalo e vou nessa, mas eu acho que é nessa vertente que pessoas como nós temos que ter o compromisso de evoluir nossa engenharia no Brasil, e é nessa linha que eu acredito que a gente precisa juntar forças em quem quer fazer o bem, porque tem tanta gente querendo jogar o jogo de disputa, ou alimenta um mercado tão grande, né, e que infelizmente drena tanto recurso e tanto foco, né, de pessoas para uma linha de disputas e perdas de eficiência na engenharia, que quem combate isso eu estou do lado e não abro mão. Davi, eu vou lembrar aqui, cara, na época eu tinha um nome, mas não era check-in, check-out, era outro nome, mas a gente tinha uma reunião todo final de dia, né? Lá tinha um segundo andar lá não sei se você lembra. Torre lá, né? Na torre, claro. E no final do dia a gente juntava todas as empresas e fazia ali, na época, né, ainda não se falava das metodologias aí, sim, mas já existia já esse papel de colaboração. Né? Perfeito. Como que onde nasceu, né, essa visão sua aí dessa necessidade? Foi nesse projeto? Como é que foi isso aí construído aí dentro da sua carreira que trouxe aí para a Vero, né, para o seu profissional? E, Pedro, é muito interessante sobre isso. Assim, um dos primeiros artigos que eu escrevi quando eu fundei a Vero, né, lá em 2018, depois posso até compartilhar link, etc., é um resumo sobre os aprendizados de Vargem Grande e a conexão com métodos, processos, etc., que hoje a gente tem nome bonito para dar, né? Antigamente não. Então, assim, eu sou um dos grandes reflexões que eu tenho são que aquela, de fato, foi um pouco empírica, sabe? Da necessidade da gente trabalhar como um time só e fazer com que aquilo ali, o objetivo fosse alinhado por todos e a disciplina para implementar ela acontecesse, né? Vou dar a resposta um pouco mais longa, que eu acho que traz alguns... Pode falar. Claro. Qualquer coisa a gente faz 2 podcasts ou 3, porque o negócio aqui não... E algumas reflexões que eu acho que cabem para as pessoas, porque acho que é um compromisso que a gente tem que transmitir para todos, né? Eu confesso a você que eu, como profissional de planejamento, sempre gostei pra cacete, e aí um pouco de carioquês, claro, aqui vai aparecer, né? De ser o cara da estratégia, do planejamento, sabe? De pensar como que a melhor implantação. Se vocês forem lembrar, naquele projeto mesmo, né? A gente começou a seccionar as linhas de produção para não startar tudo de uma vez só. Já tinha essa metodologia, isso. Já estava desenhado dessa forma. Então, assim, todo esse mindset, essa estratégia, era aquilo que me dava tesão, assim, de trabalhar, saca? E como, quem tem uma fortaleza para esse lado normalmente tem uma fragilidade, né? E a minha fragilidade sempre foi estar na batida da lata, assim, na disciplina para fazer acontecer. Para mim era algo que nunca foi, assim, a minha maior vontade, assim, profissional, tá ali aferindo todo dia o que está sendo feito, né? E é muito isso, né? Quem tem uma visão normalmente, quem gosta de olhar mais para o longo prazo, dificilmente é aquele que convive bem com o dia a dia. A rotina ali, né? Porém, conscientemente, eu sempre sabia que isso era necessário. Naquele momento especificamente, né, que a gente tinha o desafio do startup do TCLD, né, daquele projeto, 8 de agosto de 2014, diga-se de passagem, né, a gente botou a primeira carga lá nele, era um momento que eu via que eu precisava dar a minha contribuição em disciplina, sabe? E eu via que aquele ambiente de conflitos, né, de eventualmente assim, contratada versus contratante, né, não ia levar a gente a lugar briga, né? Ao mesmo tempo, né, a gente
e aí sem entrar no mérito de onde e por quê, né? Existiam gaps num time, existiam gaps no outro, que, cara, se a gente não abraçasse aquela causa juntos, né? Projeto nesse aí. Já teve a resenha, né, Moraes, que você participava lá no cantinho anotando tudo, cara. Tipo, eu entrava na sala sem ver camisa mesmo, né? Tanto que o Jader, outro parceiraço nosso, né? Que era o líder, né, na época, Era o nosso líder lá da construtora. Ele entendeu o espírito, né? Ele foi um cara que de fato abriu as portas para que a gente tivesse cartas na mesa, jogo aberto, e a gente pudesse tomar as melhores decisões alinhadas a um objetivo único, que era o objetivo do projeto. E aí, cara, não tem como, né? Outro dia eu até escrevi assim, até falei no meu post hoje, assim, cara, não existe estratégia que sustentada se não tiver a capacidade de desdobrar ela para a operação, né? É na operação que a mágica acontece. Né? E sem sacanagem, cara, quem estava naquela sala aqueles dias, né? E acho que foi marcante, porque já tem mais de 10 anos, né? E ninguém esquece, né? A gente tomava decisões muito importantes com papo reto, sem frescura, né? Assim, direcionado para resolver problemas, né? E quando alguém se exacerbava para atacar o outro, bem ou mal, eu já via a necessidade de eu ser meio que o... vamos botar, cara, que a gente não está aqui para apontar dedo para um lado para o outro, a gente está aqui em prol de um objetivo. Eu acho que isso sem consciência nenhuma, tá, né? E aí te trazendo assim, cara, não tinha técnica, não tinha, sabe, não tinha teoria, nada, tipo assim, era vendo o que ali ia dar certo, ajustando, etc. A gente acabou fazendo algo muito maneiro aqui naquela época, né? E o que eu vivi depois, né, foi ver o seguinte, cara, até um pouco do que é o AWP, né? Quando eu comecei a me aproximar, eu já conhecia, né, o CII desde 2011, antes de entrar nesse projeto. O que a gente vai vendo é que as boas práticas que a gente hoje procura implementar, ela nada mais são do que a reunião de coisas que empiricamente foram dando certo e que, sistematizadas, foram dados nomes bonitos, né? Basicamente é isso. Tá certo? Às vezes as pessoas entendem o seguinte, caralho, lá vem um termo AWP, CWP, Lean Construction, LPS. Caralho, cara, são nomes que foram dados, mas para práticas simples, muitas vezes, que dão certo na ponta, né? Então, assim, o recado que eu gostaria de dar é, daquele cara que gosta da estratégia, né? A mágica só acontece no dia a dia, na operação, fazendo acontecer isso. E, cara, acho que faz parte de um grande papel de liderança, né, em projetos, na engenharia, e são poucas pessoas que eu enxergo que têm essa capacidade, de conectar uma estratégia com o dia a dia da operação. A gente não é simples, né, Davi? Vê gente assim, fazendo a construção como se fosse joga metro cúbico na vala, bota peso para cima, lança cabo aleatório e, cara, lá na frente, né? Vai dar. Porra, né? Quando a gente vai nessa linha, porra, me mata e de fato, assim, cada um só olhando para o melhor da sua parte, não para o melhor do todo, e no final das contas é ruim para todo mundo, né? Para cada parte. Então, assim, um pouco do resumo desse aprendizado, a gente viveu intensamente, só quem estava lá mesmo sabe o quanto deu valor, né? E eu me orgulho muito de ter feito parte disso daí, sem dúvida nenhuma. Que show. Davizão, foi... Eu era auxiliar técnico na época, né? E para mim eu só conseguia ficar à noite nos dias que eu estava de férias da faculdade. Então, para mim, assim, foi uma escola, tem uma admiração, né? Já te falei várias vezes, enorme por você. Aquele momento ainda muito intangível, né? Difícil, e era realmente muito legal ver isso tudo. No Saloba a gente já teve uma aproximação maior. E eu queria trazer aqui um ponto muito legal, né? Eu era da construtora, você estava tentando implantar uma metodologia complexa, né? Ainda muito cheio de letrinha, hoje já está tudo muito mais difundido, graças ao trabalho que vocês fizeram. Mas você teve uma humildade, uma visão muito de parceiro mesmo, né? Eu, como construtor, você foi realmente fazendo isso de uma forma muito fluida. Aí eu queria, né, trazer duas perguntas. A primeira foi quando que bateu em você, assim, isso tudo que eu estava fazendo de forma empírica é, de fato, o AWP, eu tenho que trazer isso para o
o cenário brasileiro e quais as características, as dificuldades que você imaginou que você teria no início da implantação? Isso tudo foi estratégico, ó, preciso realmente dar a mão para essa turma para, de fato, eles comprarem essa ideia. Como foi esse estalo de o que eu imaginei está aqui, ó, está escrito, já existe. Como foi? Essa também me abre um leque aí de trazer algumas experiências que, bom, acho que é para isso que a gente está aqui, né? Em 2002, Moraes, acho que você ainda estava, né, brincando de carrinho, provavelmente. Eu fiz a minha primeira tese de monografia de pós-graduação já, meu TCC de pós, baseado em uma especificação funcional de um sistema de gestão integrada de escopo, prazo e custo. Cara, eu só tinha lido no PMBOK que existia um tal de pacote de trabalho, eu me agarrei nesse troço desde o início, sabe? Em 2008, eu tive a oportunidade de fazer baseado em algumas lições que eu já tinha vivido, né, e vivenciado algumas obras. Primeiro, planejamento com engenharia digital. O meu atual sócio fundador, que é o Vidotti, né, era o cara de engenharia digital do projeto. Eu era EPCista pela Promon. E ali eu botei muita coisa em prática. Então, assim, foi muito legal ali, sabe? A gente começou a digitalizar algumas coisas, já com alguns processos que já estavam rodando. Era um contrato aliança, que até cabe ali um pouquinho dos aprendizados de colaboração começaram a surgir ali, que era papo reto com o owner. Toda semana a gente sentava para avaliar o avanço de engenharia, de suprimento, de construção, tudo open book, né? Então, também trouxe muito do meu DNA como líder de planejamento. Em 2008, eu conheci um cara que eu só soube que era ele na sala de reunião, em 2018. Teve um cara que veio no Brasil vender o Construct Sim, a Bentley, tinha acabado de comprar e ele veio comercializar esse troço aqui no Brasil. E aí eu vi assim, caralho, software, e aí tinha nome, né? Workforce Planning. Aí eu entendi que existia o CII, estou falando de 2008. E aí eu fui atrás, né, de entender esse negócio. Esse cara se chama Eric Crivella, ele hoje é líder da cadeira de AWP no CII. Hoje, a Bentley ficou na Bentley até pouco tempo atrás, hoje ele até está em outra frente, mas muito vinculado ainda ao AWP. Ele que me falou numa interação, assim, quando a gente começou a falar de AWP na América Latina, era eu nessa sala, eu falei assim, cara, ele me perguntou assim, por que você gostou de AWP? Por que você levou a AWP para a América Latina? Aí eu falei, porque numa reunião lá em 2008, algum gringo veio e ele falou assim para mim, cara, mas era eu. Eu falei, porra, não lembrava dessa porra. Acho que foi um negócio super interessante. E aí, cara, nessa linha, né, quando eu entrei na Vale, por exemplo, em 2011, eu fui ao CII e fui estudar. E aí eu tive acesso à pesquisa que estava sendo feita de reunião de práticas que anos depois foram agrupadas e dado o nome de Advanced Work Package, sabe? Entendi. Então, essa busca ali, eu estava acompanhando para e passo, saca? Com um pesquisador que, inclusive, é brasileiro, mora nos Estados Unidos há anos. Ele é professor da Universidade do Texas, chama Carlos Caldas. É um dos caras que participou aí dessa pesquisa e tal. Então, fui acompanhando já como Vale, né? Em Vargem Grande, poxa, vocês sabem bem, a gente não teve nada disso. Quando acabou Vargem Grande, eu peguei o livro, que depois a gente traduziu agora, do Geoff Ryan, né? E dei para o time de planejamento. Falei assim, galera, não sei se a gente vai trabalhar mais juntos, mas vou dar esse livro aqui para vocês. Estudem essa porra, que é daqui que a gente vai tirar o futuro de planejamento em projetos de industriais. Sabe? Então, assim, cara, foi uma construção, né? De acompanhar e de viver e de testar essas coisas, né, que eu posso te dizer que conscientemente nasceu em 2008. Tanto que em 2008 que eu comecei a ter ideia de, num futuro, lá na frente, ter empresa, sabe? Então, não sabia se ia ser esse o caminho, mas comecei a desenhar essa vontade de empreender para o lado de planejamento desde aquela época. E no mais, sabe, Moraes, a gente vai vivendo e aprendendo, não tinha noção do que é o Last Planner System na época, nem nada, mas, cara, na prática, todas as boas... rotinas já fazendo. Tá certo, quando você vai ver, né, não tem segredo, porque você pode dar nome de check-in, check-out, de 6 weeks look ahead, cara, do que você quiser. Na prática, meu amigo, você tem que sentar
alinhar o cara que vai executar e dizer assim, meu amigo, é nessa linha que a gente vai. E é muito diferente, isso é uma das coisas que, por exemplo, né? Eu sei que tem gente lá que fica, não, porque o AWP se resolve sozinho, não sei o que, não sei o que lá. Até uma das coisas que eu gosto de dizer, que assim, eu sou muito mais fã, assim, conceitualmente do Advanced WordPacking, porque ele se conecta com engenharia digital, né? Em natura. Né? Ele é data-driven, né? Só pelo simples fato de ter um idioma único para engenharia, suprimentos e construção, né? Que são os tais dos pacotes. Mas tem um negócio que para americano funciona e que para brasileiro não funciona, que foi a partir de aprendizados que eu vi fazendo mais sentido nas práticas de Lean, do LPS, que é o seguinte, um americano que é todo padronizado, o Workface Planner vai lá e faz a programação e solta a programação de acordo com a experiência dele, né? O que eu acho que dá muito mais certo? E não só por sermos latinos, mas exponencialmente por sermos, né? Se você não compromete quem vai executar, como que ele deve vai executar, e assim, chama ele na chincha para dizer assim, e aí, meu amigo, como é que você vai executar esse troço? Se ele não participa da tal da elaboração dos IWPs, né? Ou seja, de como que ele vai sequenciar detalhadamente a construção, cara, ele vai fazer do jeito dele que se foda para vocês agora. Então, assim, é muito nessa linha que eu gosto de fazer pincelar alguns aprendizados daqui e acolá para dizer o seguinte, cara, isso daqui funciona. E o tal do comprometimento de todos, que era o que a gente fazia lá naquela torre. E aí, meu amigo, o que a gente vai fazer semana que vem? E aí, na outra semana, todo dia, o que você fez, o que não fez, por que não fez, como é que a gente corrige para amanhã? Então, assim, cara, essas práticas, né, no final do dia, você pode ir para uma veia até de ágil, se você for analisar, você vai conectar os mesmos ritos com outros nomes. Mesma coisa. Backlog, review. De pessoas, comprometimento, papel enquanto líder de fazer o comprometimento da equipe executar o que tem que ser feito. Basicamente é isso. Acredito totalmente nisso. Top demais. A Vero, né, você comentou para mim, ela nasceu em 2017, mas foi 18? Não, final 18, de 17, novembro de foi 17. Na minha visão era um pouquinho antes. A história da PHD nasceu um pouquinho depois, né? Vocês nasceram no final de 17, PHD meio de 18, né? E cada um aí desenvolveu aí seu espaço, cresceu. Quando você falou em 2008, você já pensava em empreender. E aí de onde nasceu essa visão de empreender com essa forma colaborativa, sabe? Você já tinha esse intuito de ser uma empresa que ia atuar na colaboração, ou isso nasceu após o nascimento da Vero, e aí vocês enxergaram essa necessidade? Sabe o que é interessante, né? E isso daí eu normalmente respondo aqui dentro de casa sobre a ótica de qual é o teu propósito, né? Você fala assim, cara, um maluco que lá em 2002, né, teve uma especificação funcional de planejamento integrado a partir de pacotes de trabalho, uma especificação funcional. Né? Em 2008 começou a ter visão assim, de como que o planejamento se integrava com engenharia digital, etc. A palavra colaboração, a consciência sobre o papel, né, da liderança sobre pessoas ainda não tinha nascido. Eu era um engenheiro, né, fraldinha, começando a viver isso, e um cara extremamente pragmático de que tinha um mantra que processe dado rápido para ter tempo de analisar, porque ao tempo de analisar eu confrontava a lógica da minha liderança e crescia, né? Me desafiava sempre. Então não era, na época era assim, cara, em 2008 eu já tinha passado eu como responsável, né, pelo PEP, né, pelo plano de execução do projeto Infel 2 do Porto e Ferrovia do S11D, como Promon Engenharia, contratada da Vale na época. Uma loucura, né? 27 anos para um projeto gigantesco, né? Assustadoramente, trabalhei para um cacete naquela época para fazer esse troço acontecer. Logo na sequência, emendei em maio, né, no planejamento Infel 3 para aprovação do projeto, que foi aprovado, baseado na estratégia que a gente definiu para a Human. Então, assim, cara, imagina,
planejar um projeto de $1,5 bilhão de 350 na época, pô, no Oriente Médio, né, pô, maluquice também. E aí eu pensei assim, cara, acho que eu sou bom nesse troço, né? Porque, pô, alguma coisa eu tenho. Tá dando certo, tá dando certo. Alguma coisa eu sou bom nesse troço, né? E aí, pô, obviamente, né, cara, aquela visão de até de prepotência do jovem, né, de achar que, porra, pode encarar o mundo e tal, ela foi freada por amigos que não toparam empreender naquela época. Eu falei, ainda bem, né, que não toparam. 2008. 2008, ainda bem, né, que não toparam. Estava preparado. Aí eu fui amadurecendo e eu falo assim abertamente, sabe? Fez parte consciente da minha vida viver a vida de owner como Vale, sabe? Eu já estava fora da Promon, estava numa Junior Mining, tinha tido uma puta experiência com alavancagem de negócios, em FE1, etc, etc. E aí pulei para a Vale, primeiro para os projetos em FEL, e depois fui para a Vargem Grande. Tá? E aí para a Vale, aí tá dando um retorno bizarro aí de alguém. Deixa eu ver. É o meu, não. É o seu, Pedro. Deixa eu ver aqui. Acho que agora parou. Aí foi. No grande de. Bom, eu vou tentar retomar aqui. Aí depois você. Ainda estava me atrapalhando, estava muito. Então, assim, a minha ida para a Vale, pessoal, já foi numa linha de eu preciso de track record de owner. Então, era consciente da minha parte querer ter esse track record de owner para depois dizer o seguinte, cara, eu consegui, sobre a ótica, em perspectiva mais ampla, e a vida de owner não é fácil, né? Às vezes, quando a contratada, né, os parceiros de construção, de engenharia e tal, eventualmente tem seus desafios, mas, cara, o espectro de owner, olhar para questões sociais, ambientais, governamentais, cara, é uma complexidade que também me dava um baita tesão de conhecer e vivenciar, sabe? Então foi um baita de um aprendizado, aprendi demais como owner na Vale, né? E pouquíssimas empresas talvez no Brasil te dão esse leque tão complexo para aprender. E aí, assim, eu tinha muito, sabe, né, dessa visão de planejamento integrado, de como ver a engrenagem toda funcionando. Aí eu vi que tinha um envoltório um pouco maior, né, que a relação owner e parceiros, né, ela requer um repertório de como que eu consigo desdobrar os meus objetivos para os objetivos dos parceiros. Né? Eu sempre tive esse mindset de parceiro, então acho que fico tranquilo aqui para dizer, né, que vocês viveram isso na prática comigo, né? Então essa palavra me cabe muito melhor do que contratada, né? E sem brincadeira, cara, foi em Vargem Grande que eu aprendi, né, com as lições, né, que o Rogério muitas vezes me trazia. Ele falava assim, meu amigo, tem que entender que nem sempre vai ser só camisa 10 aqui, tu tem que também engajar outras pessoas e tudo mais. Ele fez um baita trabalho, né, de engajamento, né, que chegava até o encarregado, até a equipe direta de obra. Não sei se vocês se lembram aquelas iniciativas de fazendo parte dessa história, que a galera gravava cartão postal para mandar para a família, com foto deles. Isso tudo fazia parte de uma engrenagem pensada conscientemente pelo Rogério de engajamento de todos em prol de um objetivo único. E ali sim, sabe, Nery, despertou um repertório de assim, essa envoltória ela é muito mais do que sistema, do que método, do que AWP, do que tecnologia, saca? Tem a envoltória de pessoas no centro da discussão. Confesso a vocês que quando eu entrei como Verno, né, e vocês sabem, vocês acompanharam, né, a onda AWP que a gente botou no mercado, a onda BIM, né, foi muito ainda de uma crença genuína de que, poxa, a primeira onda era metodológica, era processual, e falo abertamente com os clientes, com o mercado como um todo, né, que as lições aprendidas que tivemos numa primeira onda, né, elas travaram em termos de ganhos por a gente não ter cuidado da cultura. E aí, por isso, inclusive, hoje, né, estamos ainda, né, na batalha ali para ajustando alguns detalhes, mas para botar uma iniciativa como o C2 para rodar, acho que é algo que transcende os interesses
comerciais enquanto vieram, é um propósito de vida profissional, de deixar um legado através de uma transformação consistente na engenharia do Brasil. Davizão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É notório que o que você construiu, né? Você, todo o time da Averon, construiu como... Eu sei que a onda metodológica pode ter sido no começo, né? Um boom. E, naturalmente, eu vi um post seu esses dias e eu concordo completamente. Naquela época, falar AWP era realmente um papo ainda de doido, né? Pouquíssima gente falava de AWP. Hoje é um papo, assim, muito natural no mundo dos projetos. Todo mundo já fala de AWP, tem isso muito em voga, né? Como que foi para você ser o apaixonado pelo planejamento, a pessoa que realmente ama viver isso tudo, e você já estava numa outra posição, empreendendo e tendo, claro, né, outras nuances do negócio, além propriamente dita da metodologia ou da implantação. Como que foi nesse começo, principalmente da Averon, né? Como que foi lidar com isso tudo? Quais os principais desafios que você passou nesse momento? Eu acho que dá para separar esse desafio sobre dois espectros, né? Sobre os desafios em natura do ambiente externo ao Davi, né? E os desafios mentais, né? Do interior do Davi enquanto, né, essência profissional, né? Vou abordar um pouco dos dois. O primeiro eu resolvi da seguinte maneira, cara: tudo que eu puder terceirizar de atividades administrativas, financeiras, etc., eu vou fazer. E, cara, não existe esse negócio de começar a empresa, pô, vai ter um departamento disso, daquilo. Cara, tu faz tudo, né? Tu fecha. Eu brincava que, assim... Lava o banheiro, faz café, emite nota. Eu brincava o seguinte, né? A gente, obviamente, teve um grande suporte dos outros sócios fundadores que dividiam, né, essa bronca comigo. A gente dividia, né, projetos de cara, porque a gente teve um crescimento relativamente rápido, né? Era curioso, galera, que, tipo assim, os projetos que eu tocava, e Salobo, por exemplo, era um deles, né? Tinha, e era talvez o de faturamento mais relevante já na época. Era curioso que tinha vezes que a medição atrasava um mês, porque eu, Davi, não parava para fazer a porra da medição para a Veron receber, né? Porque eu estava lá focado em fazer o cronograma. Então, assim, cara, para mim era um negócio muito doido, assim, sabe? Cansei de receber atrasado por responsabilidade minha, porque eu simplesmente priorizava o planejamento, né, o desdobramento ali com as construtoras, etc., do que sentar e fazer uma medição que eventualmente não era o que eu gostava de fazer, nunca foi, né? Então, mas foi um desafio curioso, assim. Mas sem dúvida o apoio dos demais sócios e fundamentalmente um drive de ter uma estrutura de cara terceirizada, assim, sabe? E que me desse um mínimo de esforço. Eu lembro, foi muito engraçado, galera, não sei como é que foi o de vocês, mas eu fui numa contabilidade no centro de BH, subi lá numa portinha, virei para a mulher e falei assim, ó, eu preciso que você me ajude a fazer um contrato social e você ser minha contabilidade, né? E aí eu falei para ela, assim, sabe, de quem não tinha nada, né? Falei, só que eu preciso negociar contigo o seguinte, ó, eu preciso já dizer que quando eu receber por mês mais de 100 mil, eu vou te pagar tanto, mais de 250 mil eu vou te pagar tanto, mais de 500 mil eu vou te pagar tanto, sabe? Então eu já botei assim, cara, eu preciso de previsibilidade e eu quero deixar essa regra do jogo clara. Eu digo isso porque é engraçado, né? Porque a mulher nem me conheceu, né? Cara, já tá pensando... Entendeu nada. 500 pau por mês, cara doido, né? Tipo, e a gente já deu boas risadas por conta disso, né? Foi muito interessante nessa época. E o lado interior, Moraes, aí foi um aprendizado que hoje eu brinco, assim, né? Eu abro minha agenda hoje e mostro para a galera. Lógico que para a semana que vem já está lotada, mas se eu mostro daqui a 3 semanas, não tem uma reunião que não seja one-on-one ou checkpoint, sabe? Eu não tenho reunião hoje marcada na minha agenda. Por quê? Porque eu deixo ela livre para todas as lideranças que estão na ponta demandarem de mim e eu ir lá calibrando aonde que a gente precisa atuar, sabe? Então é muito nessa linha. Isso, de fato, foi um aprendizado, não é fácil e a gente demorou um tempo para chegar. Show. Davi, na sua visão, vai lá que você está Vamos voltar, as crianças em casa.
Só fui avisar que eu não podia. Essa menina deve estar gigante. Eu lembro de uma primeira reunião, cara. É, É, PhD devia, né, devia ter 2 anos, sei lá, deve ter sido 2020, 19. é. E aí essa menina entrou assim tava pandemia, deve ter sido 20, foi pandemia, você estava em casa, essa menina Pô, entrou assim, pequenininha, já deve estar a agora mãe. está calçando tamanho adulto, meu irmão. Comprando tênis 35, já fiquei abalado já. Davi, mas, cara, esse viés colaboração, né? Eu acho que tudo que a gente promove, eu acho que tem esse viés. Mas qual a sua visão aí de um futuro, né? Ou sonho, ou até mesmo uma visão de como que vai ser o futuro da gestão colaborativa, né? Que você acha e o que você pode trazer para a gente de Legal. visão de futuro? Eu acho que mais do que ambição, futuro, cara, é compromisso mesmo que a gente tem que assumir, sabe? Porque se a gente não se compromete, a gente, cara, terceiriza o problema. Eu costumo brincar aqui dentro da Vera, que, cara, volta e meia, a gente é contratado e, pô, eu falo pra galera, cara, a gente vai lá para implementar um modelo mais colaborativo. E a realidade no dia a dia, muitas vezes, é dura, né? Cai na É oposta. máquina. Aí, o que eu falo pro meu time? Foi assim, galera, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Se você tem pessoas, até de cliente, eventualmente, que tem esse desafio de não ver, ou não ver valor, ou o dia a dia da pressão, como ele é medido, inclusive, enquanto profissional, é contraditório a esse ambiente de colaboração, faz parte do nosso repertório mudar a realidade dele. O que é muito mais desafiador, né? Eu costumo brincar o seguinte, cara, isso eu falo conscientemente. Talvez, infelizmente, o meu propósito ele está integralmente na mão de outros. Eu não sou capaz de sozinho botar meu propósito de pé, né? Até por isso, há quase 3 anos, eu botei na minha cabeça que era necessário ter uma iniciativa sem fins lucrativos, onde eu sim tenho né, um papel de botar ela de pé, que é o C2, mas que independe de. Não é para eu ganhar dinheiro, é para mudar a cultura que circunda né, as relações entre as empresas envolvidas em projetos de capital, predominantemente, tá, gente? Falando aqui na mineração muito forte, em metais muito forte, infraestrutura também. Alguns outros setores têm modelos predominantemente diferentes, funcionam melhor, né? Mas também com vários problemas relacionados a relações mais pautadas em disputas, né? Então, esse compromisso, pessoal, ele é o que hoje eu te diria que me move, assim, sabe, né? E como é que eu acho que a gente muda isso, né? E como eu digo, está longe de se abraçar a árvore, né? Não, Muito baixo dessa camada, eu sim acredito que a plataforma de gestão integrada ela é baseada numa engrenagem AWP plus BIM, sabe? Eu acredito nessa camada de gestão integrada, data-driven, baseada nessa integração. E, cara, pensa comigo, para que existe um EWP, um PWP e um CWP se não é para alinhar o que a empresa de engenharia, o que o fornecedor de estrutura metálica, seja lá qual for, tem que entregar na sequência para a construtora construir? Cara, é só para garantir essa integração. Agora, beleza, você garante essa integração somente botando na WBS que existe um EWP, um PWP e um CWP? Não consegue garantir dessa forma, certo? E aí, o que você tem? Qual que é o próximo passo? Como é que eu alinho o critério de remuneração, ou seja, os incentivos dessas empresas, para eles serem remunerados a partir de uma sequência lógica comprometida entre todos? Hoje, mal é mal, galera, a gente tem um cronograma que conversa nessa língua, né, na maioria dos contratos. E às vezes a gente até monta um cronograma nessa lógica, mas, porra, a empresa de engenharia é contratada por um equivalente, o outro já foi contratado de outra forma. e outro me entrega volume de concreto. E sejamos pragmáticos aqui, né, gente? É aquele jogo que ninguém tá errado e o todo tá uma merda. Exato. Porque o que acontece? Porra, vocês já viveram em construtora e hoje apoiam construtora e sabem que é isso. E eu falo isso abertamente. Porra, a construtora hoje, pelo modelo predominantemente de preço unitário, quando ela é contratada, ela começa o mês dizendo o seguinte, cara,
quais são as obras que eu tenho que fazer para garantir o faturamento X, para garantir fluxo de caixa Y. É isso. Tá certo? É isso, né? E o time de planejamento, ele é time de planejamento por 15 dias, porque os outros 15 é para fazer medição, né? Então, porra, não é compatível com um modelo focado em objetivos do projeto, sabe? Cada um está com seus objetivos isolados. E parece que ninguém percebe essa engrenagem. E aí tem que ter uma mudança de organização de times. Se vocês pararem para pensar, vou me permitir voltar à Vargem Grande, né? Quando eu estava lá dedicado com vocês no TCLD, existiam outras pessoas dedicadas em outras frentes. A gente chamava de donos de área, né? Lá em Vargem Grande. Tinha um dono na moagem, que era o Sérgio Oliveira. Tinha outras pessoas espalhadas ali como donos dedicados àquilo ali, tá certo? E para cada escopo, você precisa ter uma missão e uma equipe multidisciplinar resolvendo o problema. Quando você escala problemas de um mega projeto para poucas pessoas tomarem decisão, quer dizer que ninguém está tomando decisão, porque demora muito. E aí as coisas vão se embarrigando. Então, assim, reflexão final. Cara, a gente tem uma questão para resolver em como a gente organiza times, em como a gente desdobra contratos, incentivos em contratos, para fazer com que todo mundo seja incentivado a trabalhar baseado num fluxo de valor orientado à construção e ao comissionamento, né? E aí, obviamente, em termos de soluções digitais e métodos, aí a gente entra com a plataforma AWP Plus BIM, se você quiser botar LPS, pode chamar do que quiser, né? Pode chamar até de Scrum, que vai dar certo, sacou? Então, não vai mudar nada. É mais ou menos nessa linha, sabe, né? Eu acho que e os aprendizados que me levaram a promover o C2 é que a gente estacionou numa barreira que... Quais são as reflexões que eu tenho? A gente sim já agregou valor. PhD e Verum só estão aqui porque, de certa maneira, mexeram positivamente no ponteiro das obras, né? Senão a gente já teria morrido, tá certo? Agora, isso tudo, não sei se vocês têm a mesma sensação, é o que eu tento falar para a galera. Eu acho que a gente entregou 1/4 de tudo que a gente poderia ter entregue. Pode entregar, concordo totalmente. Aí, onde é que estão as outras? As outras é uma sequência que uma vai atrapalhando a outra. A cultura e a engrenagem toda, ela predomina um modelo que não favorece a colaboração e uma gestão integrada, né? Então, temos que mudar essa cultura. A segunda é que as lideranças que puxam isso nos projetos, ao momento que não existe uma abertura de relações de confiança, de incentivos alinhados, etc., elas operam num modelo que não ajuda. O terceiro quartil que a gente não consegue contribuir muitas vezes é que nesse ambiente todo, nós mesmos, eventualmente, não temos repertório ou não temos capacidade de fazer a máquina girar em prol de um resultado mais positivo daquele que é possível. E aquilo que a gente entregou está no nosso teto. Então, se eu não mudo lá na cadeia, lá no topo da pirâmide, que é cultural, e até por isso a ideia do C2, e eu falo o seguinte, pessoal. Depois fala do C2 aí, mais aí um pouco aí. O C2 é uma ideia sem fins lucrativos, e eu falo abertamente, mas não é filantropia da Verum, não, cara. É dizer o seguinte, cara, eu acredito tanto que o modelo tem que evoluir baseado em colaboração, e não sou só eu, não. Eu converso com os presidentes das construtoras, das empresas de engenharia, dos principais fabricantes, fornecedores, etc. Vocês acho que têm a mesma consciência disso, que se a gente não muda a cultura, não senta para rediscutir quais são as bases que a gente se relaciona enquanto empresas no mercado de engenharia, você não destrava o resto de valor. Então, hoje eu estou me dedicando muito a destravar isso, porque é onde eu acredito que a gente mexe no ponteiro. E aí não adianta, cara, ter associações de construtora de um lado, associações de owners do outro. É um lugar que tem que estar todo mundo junto. Todo mundo junto, né? Esse que é o grande desafio. Legal. É isso. Davi, hoje a gente está vivendo na engenharia um momento muito complexo, assim, quando a gente fala de pessoas e o próprio interesse das pessoas em serem engenheiros, né? Nós, naturalmente, viajamos muito para viver projetos, né? Isso mina um pouco da qualidade de vida mesmo, que as pessoas estão buscando, né? Como que você enxerga isso?
E a gente tem um papel social muito importante de mostrar o quão legal é isso tudo, quão é importante ver isso, né? Além de ser um problema social, um problema para o nosso negócio, porque o nosso negócio, majoritariamente, depende de pessoas, né? Como que você está pensando nas pessoas no futuro? Como que você vê essas novas gerações e quais os incentivos que você enxerga que a gente pode trazer para o mercado para que essa nova geração tenha interesse em viver o que a gente vive? Vou trazer assim sobre 2 espectros também, tá, Moraes? Eu vejo que sim, quando a gente adquirir maturidade tecnológica, né, quando a gente conseguir sim, de fato, amadurecer, né, decisões mais data-driven, etc., tem um quê da capacidade de poder ter as principais cabeças pensantes, não necessariamente viverem em ambientes 100% remotos, que é complexo. Né? Isso não preciso ser demagogo aqui para dizer que, cara, é bacana viver anos e anos em ambiente remoto, que não é. Né? Então, assim, então nesse cenário... Apesar de que você gosta, né, Davi? Não que eu não goste, não, mas assim, mas esse é um perfil que, cara, Diferente. geracionalmente a gente vai perdendo isso, né? A gente não consegue trazer os maiores cabeças pensantes competindo com o ambiente de tecnologia, mercado financeiro, etc., que a gente perde muito engenheiro para essas frentes, né? Vivendo o glamour de Faria Limer e o caralho, porra, a gente perde essa galera, né? Por quê? Porque o cara não topa essa batalha. Mas vamos dizer que o cara tope. O cara vem pilhadão para cá. E a gente captura alguns, né? A gente aqui, pô, é apaixonado por isso e vai viver nessa batida. Mas a gente conquista alguns malucos que topam essa batalha conosco. Quando ele vai para esse fronte adversarial, medíocre, é a palavra certa, acho que é essa, sabe? De relações profissionais baseadas em, tipo assim, deixa eu ver o que eu vou te trucar, o que eu vou dizer que você está errado, e não em construir uma relação onde todos vão trabalhar num propósito alinhado, num objetivo alinhado, porque, cara, ninguém, sem sacanagem, ninguém que é bom profissional gosta de trabalhar em ambiente de, cara, uma vez por semana vou sentar para fazer ata de reunião para dizer o que você está errado, o que eu... Cara, ninguém aguenta essa porra. Ninguém bom, né? Então, assim, esse é um ambiente que só promove a mediocridade, saca? E, cara, se só promove a mediocridade, ele só vai afastar mais ainda os que ainda toparam sentar na mesa para tentar brigar essa briga. Então, assim, se a gente não faz esse ambiente mudar, saca? E a partir dali promover um ambiente bacana de trabalho para todos, a gente vai continuar perdendo os melhores talentos que toparam a batalha de botar a botina suja, né? Como vocês usam. É isso, brother. Ninguém aguenta. É muito ruim trabalhar assim, saca? Então, e aí a gente roda uma máquina, né? E eu não preciso esconder de ninguém aqui que eu sou contrário, por exemplo, ao modelo de gerenciamento tradicional e de fiscalização, né? Que, poxa, é um taxímetro de horas que, cara, com excelentes profissionais, né, nessas empresas, mas que o mindset é sempre, tipo assim, de fiscal. Até a própria palavra eu já fico puto, sabe? Pensa o seguinte, quem é fiscal? Né? Fiscal é alguém que está lá para dizer se está certo ou se está errado. Errado, Não está ali para sentar e construir algo de bom, sabe? Está ali para dizer que está errado. Né? A meta dele é achar erro, não é construir coisa, sabe? Então, assim, esse mindset, e aí, cara, não estou desfazendo de nenhum profissional nessa área, pelo contrário, tive excelentes profissionais, até as experiências que a gente viveu juntos, né? A gente capturava pessoas que se auto-intitulavam fiscais, mas que estavam lá na batalha junto com a gente para fazer acontecer, e tem vários deles, né? E aqui eu não associo em nunca, cara, a CPF, e sim a cultura embrenhada no modelo de negócios que a gente, né? Empresarial. Tudo vai voltar naquele âmbito que, se a gente não resolver na cultura, no modelo de negócios predominante para os projetos de capital de grande porte, em essência aqueles que a gente vive que estão muito associados à mineração, metais e projetos de infraestrutura, a gente não vai melhorar o cenário de atração de talentos nunca. Eu não sei se faz sentido para você, mas é essa leitura que eu tenho, é assim que eu acredito, é assim que eu batalho. Já perdi gente boa pra cacete na Aviaron para ir para mercado financeiro, para ir para tecnologia. E, puta, isso me mata, saca? Me mata.
Que é o que não está só no nosso controle, né? Tem razão, foi foda, né? É isso. Ô, Davi, para quem está escutando a gente aí, né, a gente falando de projetos colaborativos, acho que tem gente que ainda nem, né, às vezes nem não escutou falar ou não teve nenhuma experiência, né? Qual, na sua visão aí, você tem números ou pode trazer, o que que agrega quando a gente tem um projeto sendo implantado aí numa gestão colaborativa, né? Qual que é a sua visão aí de trazendo um pouco mais mensurável aí esse ganho para os projetos? Beleza. Vou tentar também responder sobre duas linhas aqui, uma menos acadêmica, teórica, etc. E depois eu vou para o academicismo. Cara, eu não vivi nenhum projeto e posso me orgulhar de dizer assim, cara, talvez ter vindo de um mindset sempre nessa linha, muito comprometido e muito imbuído em comprometer os demais com o resultado de um projeto, de ter tido um projeto fracassado, sabe? De ter trabalhado em um projeto que não entregou no prazo e até no custo, sabe? Então, isso é um orgulho que eu, posso dizer que eu vivi isso na prática enquanto eu tinha na minha mão a tomada de decisão, né? Obviamente. Então, isso, estatisticamente, cara, eu posso te dizer que as experiências vividas comprovam a tese, né? Esse é o primeiro ponto, que o que a gente viveu juntos, por exemplo, em Vargem Grande, né, só aconteceu aquele startup fazendo aquele ritmo de obra que a gente fez, que foi impressionante, né? Impressionante, né? Ele até chegou no final, né? Pegou algumas outras obras complementares, mas, cara, aquilo que a gente viveu lá para startar aquela usina inteira, eu mesmo olhava e falava assim, caralho, não vai dar não, mano. E no final deu, né? O compromisso era startar em novembro de 14, startamos dia 27 de novembro de 14, né? Por conta de toda a estratégia que a gente está falando aqui, de um ambiente de colaboração e comprometimento, que hoje, né, cara, vocês sabem, as pessoas que eu vivi, pô, os presidentes das empresas, inclusive construtoras, etc., eu me tornei, às vezes, até amigo deles em virtude da relação dura, né? Porra, pragmática de comprometimento, mas que, cara, tava lá todo mundo em prol de um mesmo objetivo. Por isso que eu falo que, cara, é muito mais difícil, requer profissionais muito melhores trabalhar no ambiente colaborativo do que adversarial. Adversarial, eu tenho meu contrato de baixo aqui, que é, na verdade, um anteparo para dizer assim, isso aqui está escondendo as minhas fraquezas. Porque tudo que você passar para cá, eu vou te cobrar do lado de lá. Para mim é muito nessa linha, tá? Agora, falando de estatística, academicismo, etc., se você pegar, né, que a WP é a reunião de boas práticas que estatisticamente levaram owners, levaram projetos a dar melhores resultados, né? O investimento de algo em torno de 1,5%, né, em capacitação, em tecnologia, em sim, pessoas mais qualificadas, né, levam a um retorno de até 10% de total cost installation, né? De redução de total cost installation. E uma redução, né, no prazo de execução também estatisticamente comprovado. É importante dizer, não é que, cara, alguém vendeu um número, não. Eles foram lá, pesquisaram durante 2 anos e viram que essa reunião de boas práticas estatisticamente levou projetos a entregarem resultados melhores, correto? Então, isso é nessa ordem, entre 10% a 10%, né? Óbvio que tem para cada tipo de setor, tem algumas variações, tá certo? A gente já fez estudos, inclusive, com algoritmos que os potenciais reduções de otimização de processos, utilizando tudo isso que a gente está falando, né, realinhamento de incentivos, AWP, Lean, BIM, essas porra toda, em projetos industriais a gente chega na casa de 14% de redução no Brasil, de acordo com o que as coisas rodam hoje, sabe? Por que eu digo isso? Porque o modelo americano, que é onde foi feito predominantemente a estatística, ele já rodava num modelo mais integrado do que rodam aqui no Brasil. Então, quando você pega um modelo que ainda está com mato mais alto, isso a gente foi processo a processo, cara. Eu passei nos 170 processos de execução, fui mapeando quais eram cada uma dessas eficiências, simulamos num Monte Carlo onde é que estariam as potenciais reduções, chegamos a 14, algumas coisas, e para arredondar, bota aí 14% de potencial redução no tempo de execução de projetos, o que se reverte aí em algo em torno de 13% a 15% de redução de custo. Tá? Isso sem falar em
em desgastes, pleitos, que aí Clima. né? Beleza? Bacana demais. Davi, minha última pergunta aqui antes do Pedrão, né, fazer um fechamento contigo aqui, mas eu tenho uma curiosidade muito grande, né? A gente viveu muito campo junto e hoje, né, o Davi, CEO de uma grande empresa, de uma empresa que realmente é uma chave, né, para a mudança da cultura de obras no Brasil, né? Como que você enxerga, né, o seu qual é o seu sonho, cara? Qual que é o seu? A gente vê o propósito da colaboração, mas até para os jovens olharem e falar, pô, o cara é o CEO de uma empresa enorme. Quais os conselhos que você dá para essa nova geração? Os aprendizados, né? O que você tem para trazer para a gente de um CEO para agora? Pensa no Davi, engenheiro fraldinha ali, o que ele precisa ouvir, não o que ele gostaria de ouvir, mas o que ele precisa para sentar nessa cadeira. Eu tô treinado porque eu tenho feito isso muito, né, com a galera aqui dentro, então essa resposta acaba saindo com naturalidade. Cara, é isso, acho que se conectar a uma visão de longo prazo e esquece, tipo assim, tem pessoas que já querem nascer com propósito, esquece. Esse negócio de propósito, eu vou ressignificar meu propósito toda hora, enquanto você nem sabe para onde você vai sentar ainda, para onde você vai atirar, cara, vai te deixando mais frustrado, porque essa visão de futuro te deixa ansioso com o futuro. Ainda mais no momento de certeza que a gente vive. Quando você tem minimamente uma diretriz, mas bota disciplina no dia a dia, você vai construindo o seu propósito. Né? E assim, a construção do seu propósito, se você fica pivotando demais, né, você não dá nem tempo de achar tua verdadeira zona de talento. Então, isso é importante dizer para as pessoas, sabe? Para mim, essa é um recado que eu deixo muito claro assim para o meu time, tá? Sabe assim, acho que assim o mundo cada vez mais exige as pessoas serem generalistas, né? A gente fala muito, pô, você tem que ter um perfil generalista, tal. Eu costumo brincar assim, que ser generalista quer dizer ser especialista em generalidades e não generalista do tipo, cara, vou saber um pouquinho de cada, vou ser superficial em tudo, sabe? O que eu estou querendo dizer com isso? Ser uma pessoa capaz de ter uma visão sistêmica que une todo mundo, esse é o mais tesão que eu falei lá atrás de ser um bom planejador, saca? É o necessário para você dizer o seguinte, cara, eu sei o suficiente aqui, para eu ser especialista em conectar todo mundo. Ou seja, para mim, até para ser generalista é necessário ser especialista. É ser especialista em generalidade. Então, cara, esquece essa porra de vida de caminho fácil, atalho, sabe? Muito guru na internet tentando te dar a visão de, porra, tem caminho fácil aqui. Não tem porra nenhuma, irmão. Como vocês usam o termo, é botina suja por uns anos, aprende, vive intensamente o momento enquanto você se dispõe, enquanto pessoa, a estar vivendo experiências em campo, para que depois, meu amigo, às vezes você vai se apaixonar tanto que tu vai ser trecheiro e tá tudo bem. Porra, parabéns, porra, tenho várias pessoas que eu admiro, que vocês conhecem, que estão em campo e batalha e gostam pra caralho disso, e tá ótimo. Assim como se você for escolher trabalhar, né, mais como Nery, porra, né, tá ali como CEO, caralho, porra, meu irmão, tá ótimo, porque você viveu intensamente aquilo ali e sabe o que a pessoa que está lá na ponta, por exemplo, da PhD precisa para trabalhar bem. Você foi um especialista de generalidade, e tá tudo bem. Agora, porra, ser superficial, meu amigo, e assim, querer pular de galho em galho e inventar desculpa a cada 6 meses, não, isso não está alinhado ao meu propósito, pô, não existe. Então é muito nessa linha, tá, Moraes? Foda. Davi, estamos chegando no fim, cara, nós vamos ter que marcar outro dia aí. Bora. Não, o outro vai ser lá no Veroncast. Vai ser lá, já tá combinado, já tá marcado. Só tem que ver um para depois conectar no outro. Isso aí. Próximo episódio aí vai todo mundo lá pro Verocast. É isso aí. Davi, para a gente finalizar, cara, a gente acredita aqui muito na importância, né, das pessoas e dos valores para a gente conseguir ter resultado, né, tanto dos projetos quanto profissional, quanto pessoal, como empresa. Na sua visão, cara, quais os principais valores aí que o empresário, ou quem vai entrar em gestão de projetos, e quem quer entrar nesse mercado aí de atuação com projetos colaborativos
quais seriam esses valores que são os mais importantes aí na sua visão? Assim, vou fugir da resposta mais óbvia, né, que seria a colaboração, e vou trazer o contexto dela, né? Acho que você só colabora se você tiver relações confiáveis. E para ser confiável, você precisa ser leal. Ser leal não é fazer o que o outro quer, e sim ser ético e fazer o que ela precisa que seja feito. E muitas vezes isso envolve, sim, se desgastar com o outro para exigir comprometimento de todos, né? Então, transparência, comprometimento com ética, aí você constrói relações confiáveis e, a partir dali, você tem equipes de alta performance compartilhando e colaborando num ambiente onde o objetivo é único e aí, equipes multidisciplinares, multiempresariais funcionam em alta performance. Então, eu acredito muito nessa linha. Não é fácil a gente atingir, né? De fato, o ambiente que a gente vive, ele não é propício para isso, mas, cara, se não tiver essa paixão de fazer essa mudança, eu desisto, saca? E não estou aqui para desistir, muito pelo contrário. Acho que a energia que eu ponho aqui é a energia daquele garoto lá de 20 e poucos anos que foi para o front e quer fazer essa porra acontecer. Top demais. Aqui eu costumo falar o seguinte, fazer o certo, né, de forma honesta, querer fazer acontecer e trabalhar, porque tem segredo. Só isso tudo. Outro dia eu vi uma frase que, porra, bateu muito firme. Eu fui no evento do Murilo Gun. Eu sei que tu é um cara espiritualizado, então vou trazer aqui para a mesa, né? Que as coisas que estão à sua vista não atrapalhem a sua visão. Ou seja, cara, tem tanta pedra no meio do caminho que muitos desistem no meio dela, né, desse caminho. Mas se você tem uma clareza de visão e paixão pelo que você faz, que o que está na sua vista não pode derrubar a sua visão. Acho que é isso. Top. Encerrou com chave de ouro. Beleza. Davi, que honra, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Davi, obrigado. Obrigado. Tamo junto. Em breve estaremos juntos aí no VeroCast. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, cara, no nosso podcast. Um prazer. Um amigo aí. Um influencer pra gente, né? Positivo. Positivíssima, cara. Com certeza ajudou muito no desenvolvimento da PHD. Tivemos muitos cafés ali no Moca ali, né? Agora você está no time, tá mais difícil. Tá nada. A gente Obrigado. Valeu, galera. Forte abraço, viu? Um abração, Davi. Inclusive, valeu. Pessoal que está seguindo a gente aí, obrigado por estarem aqui até o final do nosso podcast. Siga as nossas redes, marca aí o like e até o próximo. Abraço, tamo junto. Abraço. Valeu.